Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Química Geral aqui do projeto Até o Canudo. Vamos formar juntos. Eu sou Ted Wilson e ninguém mais é. Na última aula de modelos atômicos, nós vimos o modelo de Dalton e vimos também o modelo de Thomson, aquilo que não te contam na graduação. Mas nessa aula de hoje, a gente vai dar continuidade à construção dos modelos atômicos, vendo ali principalmente o modelo de Rutherford. Na última aula, demos um enfoque importante no modelo de Thomson no que diz respeito às analogias simplistas e muitas vezes errôneas que são perpassadas, aí, que são transmitidas até mesmo na graduação. Então o modelo de Thomson ele é muito mais do que esse pudim de passas que a gente diz aqui no Brasil. Então ali a partir do artigo do César Lopes, a gente pôde ver como o modelo de Thomson foi desenvolvido e o que ele é mais do que é dito, certo? Então, o modelo de Thomson também foi importantíssimo, porque ali no tubo de raios catódicos, adequando a força elétrica e o campo magnético, a gente conseguiu, o Thomson conseguiu determinar a razão, carga, massa, ali na ordem de 10 a oitava. E isso é muito bom, porque se eu tenho a razão, carga, massa, se eu encontro a carga, eu encontro a massa, e vice-versa. Vamos ver se você entende da seguinte forma. Se eu tenho, por exemplo, um valor de carga aqui, sei lá, 8. Essa é a razão carga-massa, digamos. Se eu encontro, por exemplo, a massa, se eu digo que a massa é 5, você consegue perceber que eu estou encontrando basicamente também a carga, né? Porque basta passar multiplicando e vice-versa. Eu poderia encontrar carga e depois encontrar massa. Enfim, por isso que o modelo de Thomson foi tão importante. Porque a partir dele, um outro cientista chamado Millikan orientou um experimento que deu a ele um prêmio Nobel por ter encontrado ali os valores fundamentais da partícula do elétron. Então vamos verificar como que foi esse modelo e depois a gente vai explicando passo a passo. Muito bom. Analisando aqui esse aparato, então a gente tem uma câmara com duas seções, né? A gente tem a parte superior e a parte inferior da nossa câmara. Na parte superior a gente tem um borrifador que vai borrifar o óleo ali em gotículas para dentro da câmara. E aqui na parte inferior a gente tem um microscópio que vai analisar, né, de fato o comportamento da gotícula ali dentro da câmara. E tem um canhão de raio-x. Qual que é a importância do canhão de raio-x? Quando a gente lança aí os raios-x, a gotícula ela vai absorver elétrons extras. Se eu estou absorvendo elétron, eu estou ionizando, me tornando um íon. Então a gotícula meio que fica carregada. E ali, ó, percebe que aqui na parte inferior também tem um campo elétrico, tem duas placas que formam ali, ao ser ligadas, né, um campo elétrico homogêneo. Agora, olha só que interessante. Quando a gente borrifa o óleo para dentro da câmara, percebe que aqui dentro tem um orifício que passa uma ou duas gotas por vez. E aí, elas sofrem a ação da gravidade, obviamente, elas vão caindo. Só que quando eu ligo o campo elétrico, elas sofrem a força elétrica. Então elas são atraídas aí pela placa positiva, afinal elas receberam elétrons, né? Então olha só. Agora percebe, se eu consigo dosar o campo elétrico de modo que ele fique equilibrado, que ele se iguale à força-peso, à força da ação da gravidade, você concorda comigo que a minha gota ela vai ficar parada? Sim,
ela vai estar sofrendo a ação da força peso, mas também a ação da força elétrica. Então, dosando, eu consigo igualar essas forças. E foi isso que o Millikan fez. Ele consegue igualar, então, essas forças. E atenção, quando ele vai trabalhar essas equações, ele leva em consideração algumas outras forças importantes para o cálculo, que é a força de empuxo e também a força de arraste, que tem a ver com o movimento de material dentro de algum fluido. Nesse caso, o fluido é o ar e o material é a gotícula de óleo. Tá? Então, ele leva em consideração isso. Eu posso deixar aqui algum material destrinchando como que ele fez, como que ele trabalhou essas equações para poder, enfim, chegar e perceber que essa carga encontrada, ela dependia de um n, que era um número inteiro, vezes essa carga do elétron, essa carga elementar de fato. Entende? Esse n, na verdade, ele tem a ver com o seguinte, olha, tem lá uma gotícula passando. Quando a gente liga ali o canhão de raio-x e ele vai absorver os elétrons extras, tem gotícula que absorve 1, tem gotícula que absorve 2, 3, enfim. Só que ele vai percebendo que esse valor encontrado é múltiplo de um valor. E é por isso que ele consegue determinar o menor valor comum entre eles, que é essa carga elementar aqui, a carga de fato do elétron. E eu falei para você que tendo a carga do elétron, eu tenho a massa. Por quê? Porque já se sabia, já se conhecia a razão carga-massa. Então, o Thomson, vamos só lembrar, o valor é 1,76 vezes 10 à oitava coulombs por grama, que é igual à carga que eu acabei de encontrar, coulombs, dividido pela massa. Ajustando, passando o m para cima e esse valor dividindo, a gente tem a massa do elétron nessa grandeza muito pequena, que também pode ser escrito assim, 10 a menos 28 gramas. Afinal, esse K representa 10 a terceira, menos 31 mais 3, menos 28. Então, o Millikan, é por isso que ganha o prêmio Nobel, ele consegue de fato determinar a massa do elétron, a carga do elétron, e aí sim a gente tem os valores elementares, os valores fundamentais ali do elétron. Outro personagem importante para a construção dos modelos atômicos foi o cientista Goldstein. Ele não é muito lembrado durante a construção das aulas de modelos atômicos, mas ele fez uma contribuição muito importante. Ele conduziu um experimento semelhante ao experimento de Thomson, em que tinha ali uma ampola, só que esse experimento vai ser chamado de raios anódicos ou raios canais. Por quê? Porque dessa vez tem um cátodo como que no meio da ampola e ele possui, de fato, alguns canais. O experimento vai se conduzir normalmente, vai haver emissão de raios catódicos e lembre-se, já se sabia que a placa do cátodo era negativa e foi chamado raios catódicos porque justamente esses raios saíam do cátodo e iam em direção ao ânodo. Tudo bem? Isso aí já se sabia. Então ele conduz um experimento normal em que dessa vez os raios catódicos eles vão encontrar no meio do caminho um gás residual. E olha só o resultado. O resultado, então, é uma luminescência atrás do cátodo. Então, vamos pensar o que significa. O raio catódico segue seu caminho normal e ele encontra no meio do caminho esse gás residual.
Então, essas moléculas vão se chocar com os raios catódicos. Então, esses raios catódicos ionizam as moléculas dos gases. Uma vez ionizado, elas rumam para um dos polos e elas vão com tanta velocidade para o cátodo que elas atravessam, provocando essa luminosidade. Agora pensa comigo, pessoal. Se esse gás, por exemplo, for o hidrogênio, concorda que quando o raio catódico vier, vai ionizar esse gás hidrogênio, né? Então, ionizando o hidrogênio, o que a gente tem? A gente tem, hoje a gente sabe, né? A gente tem o próton, H+, porque o núcleo do hidrogênio é só um próton. Tudo bem? Ainda que Goldstein não soubesse disso. Então, essas partículas formadas, como elas vão em direção ao cátodo, elas parecem vir do ânodo. Então, por isso que foi chamado de raios anódicos. Elas parecem vir do ânodo e elas também são, positivas, porque elas estão sendo atraídas por um polo negativo, certo? Então, ainda que não fosse falado, mas esse foi o primeiro trabalho registrado do próton. Isso mesmo. Se eu tenho aqui um próton, H+, proveniente da ionização do gás hidrogênio, e que forma essa luminescência perfurando, passando ali, né, o cátodo, então a gente tem de fato aqui a primeira visualização do próton. Não seja tão lembrado porque de fato não foi descrito que esse era o próton, enfim. Mas é interessante perceber que antes do trabalho do Rutherford, a gente já tinha ali um trabalho semelhante registrado acerca do próton. É importante destacar que esse próton, lembra que a massa do próton ela é maior do que a massa do elétron. Então esses raios canais, que são esse gás ionizado que vai atravessar o cátodo, eles se propagam com menor velocidade do que os raios catódicos. Ele também tem baixo poder de penetração, afinal a massa do próton é maior do que a massa do elétron. Tudo bem? Agora sim, vamos para ele, o modelo de Rutherford. Rutherford ele é acreditado pela descoberta do que hoje é conhecido como partícula alfas. Essas são partículas altamente energéticas e mais de 1000 vezes maiores que o elétron. Elas são geradas a partir do decaimento radioativo de elementos muito pesados, como o urânio. Só que o que tornou o Rutherford famoso não foi essa descoberta, foi o que ele fez a seguir. Então ele ganha o Nobel de Química em 1911 pelas suas investigações na desintegração dos elementos e a química das substâncias radioativas. E aí, a seguir, ele faz o experimento da folha de ouro. Rutherford estava curioso para saber como essas partículas alfa interagiriam com a matéria. Afinal, são partículas altamente energéticas e ele queria saber como interagiriam com os átomos. Então ele faz com que 2 de seus alunos, o Marsden e o Guyen, apontem um feixe de partícula alfa, já se sabia que ela apresentava carga positiva, para um pedaço, uma fina folha de ouro. Percebe que ela está envolvida por uma tela fluorescente especial. E essa tela ela se acende quando ela é atingida por partículas alfa. E ao se chocar o feixe de partículas alfa, tinha um desvio. E foi assim que foi descoberto o núcleo do átomo. Aí você viu o que aconteceu, né? Se a gente assume que o modelo de Thomson estava correto, a gente esperava que essas partículas alfa simplesmente elas passassem. Elas fossem espalhadas apenas ligeiramente. Esse é o modelo de Thomson. À medida que o experimento avançava, o Rutherford ele notou que o ponto mais brilhante, deixa eu voltar aqui para vocês verem, o ponto mais brilhante de fato, ele estava aqui, atrás da folha de ouro. Mas ele ficou surpreso quando ele olhou para o outro lado aqui dessa camada, dessa tela fluorescente, ele olha e vê que tem partículas que se desviavam e voltavam para cá.
Afinal, lembre que essa tela ela acendia quando ela era chocada por partículas alfa. Então, desse lado, é como se a partícula quase diretamente voltasse para a fonte. E aí sim, né, se pensava, se a massa dos átomos de ouro fosse de fato distribuída, aconteceria isso, né? Então não haveria como partícula alfa ser refletida de volta. Eles, os átomos, eles simplesmente não seriam densos o suficiente para refletir de volta uma partícula. E como o átomo, segundo Thomson, era essa espécie de bolha gelatinosa, de matéria uniforme, completamente neutra, no momento em que a partícula alfa, numa velocidade muito grande, colidisse com esses átomos, passariam direto. Podendo sofrer até leves desvios na sua trajetória, diferentemente do que aconteceu aqui no experimento de Rutherford. A partícula volta quase diretamente para sua fonte de origem. Há uma deflexão muito grande. Rutherford chegou a dizer: foi o evento mais incrível que já aconteceu comigo em minha vida. Foi quase tão incrível como se eu tivesse disparado um projétil de 15 polegadas em um pedaço de papel de seda e ele voltasse e o atingisse. Já pensou? Você dispara uma bala ali num pedaço de papel e ele volta. Foi basicamente isso que Rutherford sentiu e assim que ele exprimiu pra gente nessa frase. Então, os resultados de Rutherford indicavam fortemente que os átomos eram feitos, na maior parte, de vazio, eram feitos principalmente de espaço vazio, mas com um núcleo altamente concentrado no centro. Esse núcleo conteria quase toda a massa do elétron. E é por isso que, em raras ocasiões, uma partícula alfa voltou, porque passava a maioria pelos espaços vazios, e aí quando batia uma no núcleo, nesse núcleo concentrado, voltava. Os elétrons, eles rodeiam o núcleo e são responsáveis pela maior parte do volume do átomo. E toda a massa do átomo, de fato, estaria concentrada nesse núcleo. Essas são as principais conclusões do trabalho do Rutherford. E aí, ele até cita, né, o seu sistema, o seu modelo, ele é conhecido como sistema planetário, porque ele cita no seu artigo de apresentação dos resultados o trabalho do Nagaoka. O Nagaoka que descrevia um átomo saturniano, olha só que interessante. Então era como se fosse um núcleo rodeado ali por elétrons. Esse aqui é o Nagaoka, tantas vezes também omitido aí quando a gente vai explicar os modelos atômicos. É por isso que também o modelo de Rutherford é chamado de modelo de sistema planetário. Agora, se a gente faz coloca em perspectiva o núcleo do átomo de Rutherford em comparação com todo o seu raio, lembrando que Rutherford, eu até escrevi isso aqui, ele chegou na conclusão que o raio do átomo, o raio era na ordem de 10 a menos 10 em metros, e o núcleo desse átomo, o raio do átomo, era na ordem de 10 a menos 15 metros. E aí quando a gente coloca essa perspectiva, é como se o átomo tivesse 1 metro de diâmetro, por exemplo, e o seu núcleo seria do tamanho de um ácaro. Né? Agora, se a gente considera como esse mesmo átomo for tão largo quanto um campo de futebol, o núcleo terá apenas cerca de 1 milímetro, né, que é o tamanho de um grão de areia. E se a gente considera esse átomo como do tamanho do planeta Terra, olha só, aí sim o núcleo será esse campo de futebol. Então é muito pequeno. E aí sim temos um modelo um pouco mais próximo do que a gente vê hoje divulgado. Se você pesquisar por átomo, modelo atômico na internet, você vai ver basicamente o modelo de Rutherford, porque é aquele modelo do Jimmy Neutron, sabe? Aquele desenho, que é o que ficou mais forte na cabeça, esse sistema planetário de fato, porque depois o Bohr ele vai vir e vai dar uma atualizada ali, uma contribuição nesse modelo, mas não vai fazer uma mudança
antes da mecânica quântica, antes da química quântica faça. E então, veja, a gente tinha ali uma massa densa, né, do modelo de Thomson, e agora a gente já passa para espaços vazios, e principalmente ali com a existência do núcleo. E como Rutherford ele sabia que a partícula alfa era uma partícula positiva, ele sabia que nesse núcleo também existiam as partículas positivas, os prótons, porque uma vez que repeliu a partícula alfa de volta, esse núcleo só pode ser positivo. Então aí a gente já tem a primeira grande melhora assim, do sistema de modelo atômico, e nas próximas aulas a gente vai ver também a contribuição do Chadwick e do Bohr para esses modelos atômicos mais clássicos, antes, claro, da química quântica entrar em ação.